Olá, pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui com o seu José Carlos Sepúlveda da Fonseca. Ele que é conhecido como Senhor Sepúlveda. Ele é analista político, escreve para a revista Catolicismo e para o nosso querido Terça Livre. Também é apresentador do Radar Mídia e desenvolve trabalhos com a família imperial há muito tempo, sem contar que ele é querido por todo mundo. Senhor Sepúlveda, é um prazer poder conversar com o senhor. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para nos explicar sobre o Sínodo da Amazônia. Camila, para mim a alegria é toda minha em estar aqui, conversar consigo. Acompanho sempre o seu trabalho, que admiro muito. E esse é um tema que está pegando fogo, né? Como a Amazônia, segundo dizem, né? Então é muito bom estar aqui para conversar sobre o Sínodo da Amazônia consigo. Já vamos começar assim com a primeira pergunta, que eu acho que é a dúvida da maioria. Afinal, o que é o Sínodo da Amazônia? O que significa isso? Olha, eu acho que talvez para muitas pessoas que não estão familiarizadas, talvez explicar o que é um sínodo, né? É uma reunião eclesiástica de bispos do mundo inteiro. Essa figura do sínodo, como ele existe hoje em dia, é uma figura que nasceu depois do Concílio Vaticano II, com Paulo VI, a partir de 1965, e segundo ele mesmo, segundo Paulo VI, os sínodos devem se realizar para tratar de questões relativas à natureza da Igreja. Eu chamo a atenção dessa definição, ou seja, é um assunto que diz respeito à natureza da Igreja. Bom, existem sínodos ordinários a cada 2 anos, existem sínodos extraordinários como este que vai se realizar de 6 a 27 de outubro em Roma. E que o Francisco I determinou que fosse um sínodo sobre a Amazônia. Realmente é um pouco curioso para as pessoas que não estão habitualmente muito aprofundadas sobre o estudo das coisas religiosas, porque é um sínodo da Amazônia. Tem uma explicação que seria a seguinte: a Amazônia, nessa perspectiva do sínodo, ela não é apenas um lugar geográfico, mas ela encerra ou encerraria elementos de civilização com os quais a Igreja teria que aprender, segundo os propositores do sínodo. Então, ela é ao mesmo tempo um lugar geográfico, não é? Mas também seria um lugar espiritual, e por isso fazer um sínodo da Amazônia. E qual que é a importância desse sínodo para a gente? Olha, eu acho que a importância é extremamente grande, porque, segundo muitas das pessoas, eu voltaria aqui um pouquinho atrás só para dizer o seguinte: os sínodos, quando se realizam, eles têm várias etapas. E uma das etapas, que já é uma etapa quase final, digamos assim, é quando, atendendo a muitas sugestões de bispos do mundo inteiro, é realizado pelos relatores do sínodo e por aqueles que estão organizando o sínodo, é elaborado um documento chamado Instrumento Laboris, ou seja, instrumento de trabalho. Esse é o documento final que vai ser levado à discussão quando os bispos, vão ser cerca de 250 bispos, vão se reunir em Roma. Quando os bispos forem se reunir com o pontífice, esse documento vai ser discutido. E qual é a importância desse sínodo? Eu diria, numa explicação rápida, que a importância se divide em 2 faixas, se nós pudéssemos dividi-las assim. Uma faixa é uma faixa especificamente teológica, litúrgica, canônica, porque ela diz respeito a novas formas, e isso é o que está despertando uma grande reação nos meios católicos, a novas formas de organização da Igreja. A Igreja
uma série de séculos de tradição da sua estrutura e proporia novas formas de organização, novas formas de teologia, novas formas de liturgia. Nós teríamos, por exemplo, os sacerdotes casados, nós teríamos cultos que misturariam as crenças pagãs com os cultos católicos e uma série de transformações nessa linha. Um outro aspecto que é muito importante é que a Santa Sé, e eu poderia depois explicar isso, vai se imiscuir num assunto, ou propõe se imiscuir num assunto que não está na sua missão espiritual, que é a questão da Amazônia enquanto território, o destino que deve ser dado à Amazônia, o tipo de agricultura que deve ser usado na Amazônia ou não, o tipo de desenvolvimento que deve ser aplicado nas zonas da Amazônia. Isso é algo que está fora do alcance da missão espiritual da Igreja e, portanto, não haveria o que propor nesse sentido. Entretanto, o Sínodo propõe. E, senhor Sepúlveda, eu li em uma reportagem, não sei se é verdade, que o Papa prega uma nova concepção de igreja na Amazônia. Eu gostaria de saber se isso é verdade e qual a sua concepção sobre isso e o que ele pretende fazer caso isso seja verdade. Olha, evidentemente que, por enquanto, nós não podemos ainda falar muito sobre especificamente as intenções do Papa. Por quê? Porque, evidentemente, ele está envolvido com esta convocação do Sínodo, ele está envolvido com os materiais que estão sendo elaborados para o Sínodo, mas ele ainda não publicou o que será o documento final, que será uma exortação apostólica a partir do que se discutiu no Sínodo. Entretanto, o relator do Sínodo, que é Dom Cláudio Umes, brasileiro, que além de ser relator do Sínodo, é porta-voz do Pontífice, tem dito que o Papa deseja tal coisa, deseja tal outra, portanto, nós estamos ainda numa espécie de lusco-fusco das coisas que ele pretende. Nós estamos vendo as pessoas que estão preparando o Sínodo falarem, como Dom Cláudio Umes, por exemplo, falar de uma igreja amazônica, o que é um pouco estranho. Para quem é católico, existe a Igreja Católica Apostólica Romana, que é universal. O que é uma igreja amazônica? Seria um tipo de igreja nova? Seria uma outra forma de ser igreja? Eu vou lhe dar aqui uma definição que está num documento de trabalho dos bispos e que é muito alarmante. Diz o seguinte: essa igreja seria uma igreja de opção preferencial pelos pobres. Ela teria que rejeitar a aliança com a cultura dominante. Ora, isso é uma expressão muito vaga e perigosa. O que é romper com a cultura dominante? Seria a cultura ocidental e cristã? A cultura dominante seria o modelo socioeconômico da propriedade privada que se adota em muitos países do Ocidente, como no Brasil? Depois diz mais, seria rejeitar o poder político e econômico para promover culturas e direitos dos indígenas. Bom, isto ainda é mais grave, porque então os bispos dizem o seguinte, que fora totalmente da sua missão espiritual, eles propõem uma forma de poder que rompa com o poder estabelecido. Ora, isso é uma proposta de uma insubordinação em relação ao poder instituído que é as autoridades brasileiras, no caso do Brasil. Depois diz o seguinte, que é preciso continuar com demarcações de terras indígenas e a autodeterminação dos povos. Ora, esse
é um outro produto ainda mais grave. Então, os bispos falam de uma autodeterminação de povos indígenas. Quer dizer que, então, nós teríamos proclamações dentro da Amazônia de independências em relação ao Brasil. Veja que eu acrescento uma coisa. Os indígenas são as primeiras vítimas disso tudo. Porque essas pessoas falam em nome deles, mas a maior parte deles não quer isto. Eles são um instrumento dessas ideologias ou dessas teologias, como a teologia da libertação. Eles são as primeiras vítimas disso tudo. E isso é extremamente perigoso. Inclusive, senhor Sepúlveda, eu li numa reportagem também, nessa mesma reportagem, que os bispos, eles detêm parte da Amazônia. Se isso for verdade, desde quando que eles estão programando essa nova Igreja Católica e por que deter uma parte da Amazônia? Olha, Camila, eu acho, digamos assim, vamos precisar um pouco essa expressão. A influência da Igreja estende-se a todo, no caso do Brasil, estende-se a todo o território nacional. E, evidentemente, também a Amazônia, onde outrora os missionários exerciam a sua função reta, função de tentar levar aos indígenas a verdade do Evangelho e também noções de civilização, de progresso, de desenvolvimento. Acontece que, e por isso, nós temos as circunscrições eclesiásticas, são os bispados, as bispados, etc., onde esses bispos têm o seu mando. Acontece que a corrente da teologia da libertação, desviando e manipulando essa missão da Igreja, pretende tomar um exercício temporal do poder nessas regiões. Ora, isso é que é grave. Eles, então, estão dispostos a tentar manipular indígenas para criar pequenas repúblicas que seriam repúblicas manipuladas por missionários, por eclesiásticos, muitos deles, ou quase todos deles, ligados à teologia da libertação. Isso com colaboração de ONGs e de outros órgãos internacionais. Isso realmente é muito perigoso. Então, querendo ou não, a atitude do Bolsonaro, a decisão de fazer um monitoramento militar, então ele é importante e necessário. Olha, eu sei que para muita gente soa assim à primeira vista algo de incompreensível. O Bolsonaro, o governo do Bolsonaro está fazendo uma vigilância militar. Até se falou, o governo vai bater de frente com o Vaticano, o governo está espionando os bispos. É claro que isso são tudo expressões demagógicas lançadas pela imprensa, muitas vezes a imprensa de esquerda, sobre um assunto que é muito grave. Se me permite, eu vou dar aqui uma explicação muito rápida para as pessoas poderem entender. Claro. Quando o Nosso Senhor, Jesus Cristo, instituiu a Igreja, ele instituiu, quando ele disse a famosa frase, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele não disse para não dar a César, ele disse o seguinte, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que Nosso Senhor fez com essa frase? Ele distinguiu os dois poderes. Existe um poder temporal, César, e existe um poder espiritual, Deus. Ou seja, existe a Igreja e existe o Estado. Esses dois poderes têm alçadas diferentes. Eles devem, segundo a doutrina católica, devem colaborar para o mesmo fim, mas eles são independentes. Então, o Estado não pode se imiscuir nos direitos da Igreja. Vamos dar um exemplo muito fácil. Nós não podemos admitir, por exemplo, que o governo, já estamos falando do governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro diga o seguinte, eu quero que o bispo de São Paulo seja este, o cardeal de São Paulo seja este. Ele não pode. Isso é uma intromissão indevida do
poder temporal no espiritual. Mas, por outro lado, a Igreja não pode se imiscuir naquilo que é o poder do Estado. Por exemplo, qual é o melhor sistema de ocupar a Amazônia? Não diz respeito à Igreja. Isso é uma decisão do Estado. Isso é uma decisão técnica. Isso é uma decisão de segurança. Isso é uma decisão sobre a independência do país. Isso é uma decisão sobre a economia do país. Tudo isso é do poder temporal. Só há uma coisa em que a Igreja se pode imiscuir. É se essas propostas envolverem de respeito ao Reino de Deus. Mas fora isso, isso é uma determinação do poder temporal. Ora, quando os bispos começam a dizer que eles vão promover a autodeterminação dos povos na Amazônia, que eles querem apelar para organismos internacionais para intervirem na Amazônia, eles estão ameaçando a soberania brasileira. Sim. E por isso eles estão cometendo, eles estão se intrometendo naquilo que eles não devem. Eu até lhe digo, eu até lhe dou aqui, alguém pode dizer, bom, isso é o que o Sr. Sepúlveda diz, mas será que isso é mesmo assim? Eu estou com um artigo diante de mim que é escrito por uma pessoa chamada Félix Capanema, que é um artigo publicado no site do Instituto Clínico Corredor de Freire, em que ele mostra uma crítica feita pelo cardeal Walter Brandmüller, um grande historiador da Igreja, um grande homem muito culto na Igreja, em que ele começa exatamente por dizer isso. Ele diz o seguinte: esse instrumento laboris do sínodo não trata quase de assuntos espirituais e que tenham a ver com o Evangelho. Agora eu leio as palavras dele. Realiza-se uma intromissão agressiva em assuntos puramente temporais do Estado e da sociedade do Brasil. Há que se perguntar o que a ecologia, a economia e a política têm a ver com o mandato e a missão da Igreja? E, acima de tudo, que competência profissional e autoridade tem o sínodo eclesial dos bispos para emitir declarações nesses campos? Ou seja, qual é a autoridade que tem os bispos para dizer se há ou não aquecimento global? Qual é a autoridade que eles têm para dizer se a Amazônia deve ser explorada de maneira... Não tem essa autoridade. Bom, isto é um grande teólogo, o cardeal Walter Brandmüller, que está dizendo. Então a nossa soberania nacional realmente corre risco. Corre risco. Dita por um cardeal que é alemão. Está dito aqui por um cardeal que é alemão e dizendo o seguinte, que a intromissão que o sínodo está fazendo faz correr risco à soberania nacional, sim. E frente a tudo isso, Sr. Sepúlveda, o que nós, quanto cidadãos, quanto brasileiros e cristãos, podemos fazer? Camila, eu acho que o primeiro dever nosso é esclarecer as pessoas, que é, por exemplo, uma das metas do seu canal. Levar as pessoas a verdade sobre os fatos. Levar às pessoas o que é que está acontecendo. Infelizmente, muitas vezes, na imprensa, as coisas são distorcidas. Mas o mais grave é que não é só na imprensa. Se nós lermos alguns documentos eclesiásticos, há sérias distorções, inclusive factuais e científicas, empregadas ali. Como, por exemplo, dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, aterrorizando as pessoas com afirmações científicas sem fundamento. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que levar as pessoas a esses esclarecimentos, estudar, eu digo muito, aprofundar-se nesses assuntos para poder conversar. E porque há pessoas que vêm assim, influenciadas por slogans e não sabem o que é que realmente está acontecendo. E eu acho que nós temos essa obrigação. E por isso acho muito importante esse trabalho que está propondo aí no canal de esclarecer sobre o sínodo da Amazônia.
Senhor Sepúlveda, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que o senhor tem um montão de coisa para fazer e por isso eu agradeço muito mesmo a sua disponibilidade de horário. E eu aproveito aqui a oportunidade para pedir uma nova entrevista quando terminar esse sínodo, que termina no final de setembro, não é? Exatamente. Ele na realidade, ele vai de 16 a 17 de setembro. E o... 6 a 27 de outubro, desculpa. 6 a 27 de outubro. E o senhor aceita esse convite, então, para depois Eu a gente... aceito, com muito gosto, porque aí já poderemos falar com mais propósito sobre o que foi decidido. É exatamente isso que eu quero discutir, o que foi decidido nesse sínodo e o quanto o país corre risco. Então, tá aceitado? Tá aceito o convite. Ai, muito obrigada, senhor Sepúlveda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, vão lá no canal do seu Sepúlveda, que é o Radar Mídia, acompanhem ele no Terça Livre. Muito obrigada pela sua disponibilidade. É muito enriquecedor conversar com quem realmente entende de assunto, que não é especialista de Globo News, não é, senhor Sepúlveda? Graças a Deus não. Eu que lhe agradeço muito, Camila, pelo convite, pela amabilidade e pelo convite de estar aqui para falar para o público do seu canal. Muito obrigada, seu Sepúlveda.